e vamos abrir a Bíblia em 1 de Pedro, ainda no capítulo 2, vamos fechar esse capítulo fazendo a leitura do versículo 21 ao 25. Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, desta feita do versículo 21 ao versículo 25. Primeira carta do apóstolo Pedro, do versículo 21 até o versículo de número 25. Mesmo assentados, mas com bastante reverência e atenção, escutem o que vai ser lido, porque mais uma vez vai ser lido nessa noite a palavra de Deus. E a palavra de Deus, de forma inerrante e autoritativa, nos diz assim: porquanto para isto mesmo foste chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou na sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com o traje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por sua chaga fomos sarados, porque estavas desgarrado como ovelhas, agora, porém, vos converterdes ao pastor e bispo da vossa alma. Oremos mais uma vez. Senhor Deus e Pai, nós queremos te louvar, Senhor, por termos essa oportunidade rica de ouvirmos a tua voz. Já ouvimos a tua voz pelos textos que foram lidos, a tua palavra santa, e nesse momento, Santo Deus, a tua igreja vai escutar a tua palavra de forma pregada. Que ao ouvirmos a tua voz, Senhor, não venhamos a endurecer os nossos corações, mas que os nossos corações sejam quebrantados e nós venhamos a submeter ao senhorio da palavra do Senhor. Que essa noite, ó Deus, seja uma noite de arrependimento, seja uma noite de esperança, consolo para todos, e que haja salvação no nosso meio. Se porventura existe impiedade em nosso meio, ó Deus, que o teu evangelho nessa noite possa desfazê-lo. Se há incrédulos, ó Deus, em nosso meio, que o teu evangelho, Deus, possa desfazer toda a incredulidade nessa noite. E que o Senhor Deus, mais uma vez, possa usar a minha vida, ó Pai, para que a tua igreja seja edificada. Que o Senhor Deus prepare o coração da igreja para receber a santa semente. E que o Senhor Deus aplique essa semente aos nossos corações e que isso vire uma prática em nossas vidas. Que ao ouvirmos a tua voz, ó Deus, nessa noite, saiamos daqui com o desejo, no mínimo, de sermos mais santos, de estarmos mais na tua presença. E assim o Senhor Deus nos abençoe, que o Senhor nos ajude, que o Senhor abençoe aos homens, às mulheres, jovens, crianças, para ouvir a tua voz e que as nossas vidas sejam transformadas. É o que nós te pedimos, ó Deus Santo, em nome de Jesus. Amém. Você já teve alguém como exemplo na sua vida? Você já se espelhou em alguma pessoa? Você admirava aquela pessoa e você disse: tenho como alvo ser igual àquele profissional, aquele atleta, né? Eu quero ser igual ao meu pai, à minha mãe, quero ser igual ao meu professor. Eu, quando era menino e jogava bola, né, e vocês vão ver como eu sou um pouco mais antigo, eu tinha como exemplo, por exemplo, o Zico, né? Todo menino da minha idade queria ser o Zico. Era o grande craque daquela geração. Depois apareceu
Careca, Miller, Romário, né? E muitas crianças tinham como exemplo de jogar bola aqueles atletas, né? E sonhavam em ser igual a eles. Só que não dava, né? Os atletas aí, esses jogadores são fora da curva, né? Mas foram exemplos de jogadores para muita gente. Mas você pode se exemplificar em muitas pessoas, até alguém que é da sua área, um médico, um advogado, uma pessoa que você admira e que você tem como alvo ser igual a ele. E não há nada de errado nisso, né? Nós temos que buscar bons exemplos para nossas vidas. Mas ninguém pode ser o exemplo maior do que o próprio Cristo, né? Nós não podemos ter ninguém nessa terra como alvo para nos espelharmos, para ter como meta de vida sermos igual a Ele. Dia após dia, nós precisamos nos moldar e nos parecer cada vez com o nosso Senhor. Nós fomos salvos para isso. Nós fomos salvos para sermos parecidos com o nosso Redentor, pisar onde Ele pisou, buscarmos cada vez mais essa identificação, né? Que as pessoas olhem para nós e vejam Cristo refletido em nossas vidas. E é exatamente disso que o apóstolo Pedro ele vai falar quando ele fecha essa sessão do capítulo 2. Que nós devemos ter Cristo como exemplo em nossas vidas, que nós devemos seguir os seus passos, né? A verdade que vai nos saltar aos olhos, o ensino central dessa perícope é exatamente isso, que nós como igreja, você como igreja, você deve seguir os passos de Cristo, tê-lo como exemplo. E Pedro vai nos dar 3 formas pelo qual nós devemos tomar Cristo como exemplo. No verso 21 e 22, nós vamos ver que nós devemos seguir os passos de Cristo no sofrimento. No verso número 23, nós veremos que nós devemos seguir os passos de Cristo na paciência. E no verso 24 e 25, nós devemos seguir a Cristo pelaquilo que Ele realizou por nós. Você como igreja, você como povo de Deus, deve seguir os passos do seu Redentor, no sofrimento, na paciência e por tudo aquilo que Ele já realizou por você. E é exatamente assim que Pedro ele começa essa carta, né? Ele começa essa carta expondo aquilo que Deus, através de Cristo, já fez por esses irmãos. Esses irmãos que passam por lutas, por dificuldade, que enfrentam problemas, que são perseguidos, que os seus bens são muitas vezes levados, confiscados, expoliados por Roma. Esses irmãos que habitam em cidades que pertencem a Roma e têm o imperador Nero como inimigo deles. Esses irmãos que muitas vezes, como nós, se sentem desanimados, que vê os problemas cada vez mais crescentes. E aí Pedro diz, olha, vocês são eleitos de Deus. Vocês são a raça eleita. Vocês são o sacerdócio santo. Vocês são o povo de propriedade exclusiva de Deus. Vocês são uma rocha viva por causa de Cristo. Vocês foram eleitos porque Cristo foi eternamente eleito por Deus. E por isso vocês devem ter um proceder diferente. Em meio a tudo isso que vocês vivem, em meio a todo esse mar de problemas que vocês enfrentam, vocês têm que olhar para o autor e consumador da fé de vocês. Nós não somos diferentes deles. Você não é diferente deles. Você também enfrenta lutas, você também enfrenta problemas. Mas nós temos, irmãos, o incentivo do Evangelho. Nós temos a certeza da nossa salvação. Nós cremos pela fé nas promessas que Deus fez para nós. E Ele é fiel para cumprir cada uma delas. Porque Deus é fiel a Ele mesmo, né? E Deus sendo fiel a Ele mesmo, nós podemos confiar nesse Deus que é poderoso. E o apóstolo Pedro, ele chega com ensinamentos muito difíceis, né? Dizendo que esse povo deve se submeter a um governo perverso, né? Que esse povo deve respeito a um governador como Nero,
que esse povo deve se submeter a esse governo que persegue as suas famílias, que esse povo deve olhar diferente para o governo por serem crentes, mas não apenas aos governantes, aos seus senhores, né? Senhores que os perseguem. Muitos senhores eram bons e Pedro diz isso, olha, vocês devem ser submissos aos senhores com temor, não apenas se eles forem bons. Existiam bons senhores, mas se eles forem perversos, porque isso é agradável a Deus, isso é fruto da graça do Senhor na vida de vocês, e com esse testemunho, a qual vocês se submetem a esses senhores, assim como Cristo se submeteu, pode levar esses senhores perversos a Cristo, a serem salvos, a fazerem parte da igreja, como muitas vezes acontecia. Mas por que nós devemos nos submeter dessa forma, Pedro? Por que sendo esbofeteado, nós não devemos reagir? O que nos leva a ser assim? Pedro exatamente vai dizer que é por causa de Cristo. É exatamente por causa do nosso Redentor e tudo que Ele fez por nós, que nós podemos sim agir diferentes de um mundo caído. Nós como povo de Deus, irmãos, povo escolhido, povo chamado para ser santo, irrepreensível diante de Deus, nós andamos sim na contramão de um mundo caído. Um mundo que se recusa a ouvir a voz do Senhor. Um mundo que endurece o coração diante do Evangelho. Um mundo que rejeita Cristo. Mas nós somos o seu povo. Nós somos a extensão do corpo de Cristo ressurreto nesse mundo. Cada um de nós é um representante de Cristo nesse mundo. Veja a nossa responsabilidade. Cada um de vocês que é crente é um representante do reino de Deus nesse mundo de trevas. E nós devemos mostrar para o mundo que nós somos um povo diferente. Nós devemos mostrar para o mundo que o nosso coração foi transformado. Nós precisamos resplandecer a luz de Cristo nesse mundo de trevas. Foi isso que o Senhor Jesus Cristo disse: vocês são o sal dessa terra. Ou seja, vocês salgam esse mundo cheio de pecados. Mas vocês são também a luz do mundo. Vocês devem brilhar nesse mundo, vocês devem fazer Cristo brilhar nesse mundo, para que os cegos possam enxergar. E foi para isso, irmãos, que nós fomos chamados. Depois de Pedro falar dessa questão da submissão aos governantes, dessa submissão aos senhores, de você suportar as injustiças desse mundo por causa da graça de Deus. No versículo 21 ele diz: porquanto para isso mesmo fostes chamados. Nós fomos chamados para isso, irmãos. Para sermos um povo diferenciado. Para ser de fato esse povo que sofre pelo nome de Cristo. Foi isso que Jesus disse a Paulo, né? O Cristo ressurreto. Paulo, você vai perceber como é importante sofrer pelo meu nome. Como eu falei de manhã, no outro sermão, não é que nós vamos buscar o sofrimento. Não é que nós gostamos do sofrimento. Mas é que como crentes, irmãos, nós podemos sofrer. O sofrimento como uma consequência da queda, do pecado e dos nossos pecados. A queda trouxe consequências. A queda trouxe sofrimento. Os nossos pecados pontuais nos trazem consequências. Nossos filhos podem sofrer por causa dos nossos pecados. Não numa questão hereditária, mas sabemos que existem consequências. Muitas vezes os pais fazem o divórcio e os filhos sofrem a consequência daqueles divórcios. E os pais também sofrem porque o pecado sempre vai trazer sofrimento, irmãos. Nós sofremos nesse mundo.
E Pedro diz que, porquanto para isto mesmo foste chamado, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar. Nós fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para sofrer porque Cristo sofreu por nós. O apóstolo Paulo disse: com ele sofremos, com ele também nós reinaremos. O sofrimento do tempo presente não é para ser comparado com a glória que está para ser revelada. É por isso que o nosso olhar deve estar sempre no alto, deve estar sempre à frente. É por isso mesmo que nós cremos em Romanos 8, que diz que todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus, daqueles que foram chamados para ser a conformidade da imagem de Cristo. Sabe por que todas as coisas cooperam bem para daqueles que amam a Deus, irmãos? Esse bem aí é exatamente você ser moldado à imagem de Cristo, você ir se parecendo com Cristo a cada dia, que muitas vezes esse sofrimento nos molda, esse sofrimento nos faz se aproximar de Cristo, nos faz buscar o nosso Redentor, porque Ele sofreu no nosso lugar. Cristo sofreu no nosso lugar, deixando-vos exemplo para seguir os seus passos. E aqui Pedro mostra, irmãos, a questão da obediência ativa de Cristo, né? Ele viveu por nós. Ele viveu no nosso lugar. Ele assumiu o nosso lugar nesse mundo de trevas. Nós sofremos por consequência dos nossos pecados. Mas e Cristo? Nós vimos de manhã que ele foi esbofeteado e ele não reagiu. Nós vimos que o próprio Pilatos reconheceu que não havia nele crime algum. O próprio Pedro vai dizer que nenhum dolo saiu da sua boca, mas ele sofreu. Ele sofreu como se ele tivesse pecado, porque ele assumiu o nosso lugar. Mesmo que ele nunca tenha pecado, ele nunca cometeu uma falha. Ele foi criancinha como as nossas. Maria levava ele quando menininho à sinagoga. Ela nunca teve que dar um beliscão nele para que ele prestasse atenção, como nós muitas vezes temos que fazer com nossos filhos. Ele nunca desobedeceu Maria. Maria nunca teve que falar 2 vezes com ele, porque ele nunca pecou. Ele nunca cometeu um pecado, por menor que seja. Uma má palavra saiu da sua boca. Ele de fato é aquele do Salmo 15, que o Salmo 15 diz que de coração falava a verdade, ou seja, ele nunca nem pensou em mentir. Porque os salmos falam de Cristo. Todos os salmos falam de Cristo. Os salmos revelam Cristo de forma interna, na sua pré-encarnação. Os evangelhos, eles revelam Cristo de forma externa. E os salmos de forma interna, mas todos os salmos falam de Cristo. E aquele homem do céu, do Salmo 15, é Cristo, é o nosso Redentor. Todas as vezes que os salmos falam do justo, muitas vezes você pode achar que o justo é você, não é? Mas o justo não é você nos salmos. O justo é Cristo. No salmo você é sempre o ímpio. É como o Salmo 1, que fala do justo e o ímpio. E muitas vezes você pode achar que o justo é você. Não, o justo é Cristo. O ímpio é você, que precisa do justo para ser justificado. Mas ele nunca pecou. Ele nunca pecou e ele sofreu. Ele sofreu as mazelas da queda. Ele sofreu as dores da queda. Ele deixou a sua glória e veio viver nesse mundo de trevas. Veja, irmãos, a grandeza do que Deus fez por você, pecador. O seu Filho eterno deixou a glória e colocou os pés nesse mundo de trevas. Nasceu em uma situação muito pior do que você nasceu. Você nasceu em uma maternidade. Seus filhos nascem cheios de cuidados. O Redentor nasceu em uma estrebaria.
aonde viviam os animais, o cheiro de animal. Foi ali que ele nasceu. E ele já nasce, ele já vai sofrendo porque ele tem cólicas. Ele se suja e precisa ser limpo por Maria, mas ele era o Senhor de toda a glória. Mas ele veio a esse mundo, irmãos, para sofrer. Diz que ele sofreu no nosso lugar. E nos deixou exemplo para seguir os seus passos. Nós devemos seguir os passos de Jesus no sofrimento, nas lutas, nas angústias. E a expressão grega, irmãos, para seguir os passos de Jesus, dá a ideia de você colocar uma folha em cima de um desenho e copiar. Essa é a expressão grega. Eu me lembro que quando eu era menino existia aquele caderno de desenho, né? Não sei se ainda tem isso, que vinha com uma folha normal e uma folha fininha. Essa folha fina era para você colocar em cima de um desenho e copiar, e depois passar para outra folha. Essa é a ideia do texto grego, que nós devemos copiar Jesus, que nós devemos andar nos seus passos. Há pouco tempo eu vi uma criança colocando uma folha em cima de um celular, que estava com um desenho, e ela passou a copiar o desenho por cima da folha. Exatamente essa ideia. Que nós devemos copiar a Jesus, que nós devemos ser a sua xerox, que Jesus andou nesse mundo e deixou pegadas que nós devemos procurar pisar sobre elas, em todos os sentidos de nossas vidas. E ele nunca pecou. O texto diz que a qual não cometeu pecado, nunca. Ele foi semelhante a nós. Hebreus 4 diz assim: ele foi semelhante a nós, ele foi tentado em todas as coisas, mas ele nunca pecou. Você imagina isso? Você imagina alguém que nunca pecou? E foi criancinha, maiorzinho, adolescente, nunca pecou. Eu acho que não foi nada fácil para os irmãos dele, né, conviver com Jesus. Imagine você conviver com um adolescente que não peca, que eles não tinham nem como acusá-lo de nada. Eles eram irmãos. Maria tinha outros filhos. Jesus era o seu primogênito. Mas haviam outros irmãos, outras irmãs. E eles conviveram com alguém que nunca pecou, mas sofreu. Em sua obediência ativa, ele assumiu o nosso lugar. E ele cumpriu todos os mandamentos. Todos eles. Mas ele sofreu. Por que que nós não aceitamos muitas vezes esse sofrimento, né? Por que que nós achamos que somos melhor do que o nosso Senhor Jesus Cristo? Por que que nós, quando estamos sofrendo, nós perguntamos tanto a Deus: por que, Senhor? Por quê? Mas quando nós lemos o texto da morte de Cristo, nós não questionamos tanto assim, né? Por quê? Porque nós já sabemos. Nós já sabemos por que que ele teve que morrer naquela cruz, por que que ele teve que enfrentar a ira de Deus. Na sua obediência passiva, ele morre no nosso lugar. O pacto das obras dizia o quê? A alma que pecar, essa morrerá. No dia que desobedecer, você vai morrer. Mas ele nunca desobedeceu. Ele não quebrou o pacto. Mas ele morre pela desobediência do pacto, que ele não desobedeceu, mas você desobedeceu. Você desobedeceu o pacto. Nós trouxemos todas as misérias para esse mundo. E por isso nós sofremos. E todo mundo sofre. Tanto os crentes como os ímpios passam por sofrimento, podem passar por lutas. Esse sofrimento pode vir pela enfermidade, pela morte de alguém, pelo desemprego.
pelo divórcio. E os ímpios também passam por isso. Os ímpios também enfrentam lutas, mas eles não têm esperança em Cristo. Eles são daqueles que se desesperam, porque não há para eles esperança em Cristo Jesus. E essa é a grande diferença. Sofrer com Cristo ou sofrer sem Cristo. Mas nós temos como exemplo nosso Senhor, que padeceu todas as coisas, enfrentou as tentações para nos salvar. E foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então, a primeira forma que Pedro diz que por que nós devemos seguir a Cristo, por que nós podemos nos submeter a um governo ímpio, porque o governo que tem uma agenda contrária àquilo que nós cremos, o governo que cobra impostos altíssimos, por que nós podemos suportar senhores perversos em nossas vidas? Por que nós não precisamos reagir sempre quando nós somos afligidos, somos perseguidos? Porque o nosso exemplo é Cristo. Ele suportou tudo isso no nosso lugar. Nós olhamos para Ele e podemos ver a nossa vitória, o nosso triunfo. E Ele deve ser o nosso exemplo. Mas não apenas, irmãos, no sofrimento, também na paciência. Versículo de número 23 diz assim: pois ele, Jesus, quando ultrajado, não revidava com o traje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Jesus, irmãos, o justo, o Senhor da igreja, o Rei da glória, ele foi nesse mundo ultrajado, mas ele não revidou com o traje. Ele foi maltratado, mas não fazia ameaças. Ele foi maltratado. Irmão, Jesus, na sua humilhação, desde o seu nascimento, nascendo como qualquer um de nós, ele é traído pelos seus amigos mais íntimos, é deixado sozinho. Um dos seus amigos mais próximos o nega 3 vezes. Jesus, ele é julgado de forma toda errada. Jesus, ele é acusado falsamente, mas ele é como uma ovelha muda. Ele não abre a boca. Com todo o direito que ele tinha, irmãos, ele não revidava. Ele não precisava revidar. Ele confiava no seu Pai. Ele confiava nos decretos eternos de seu Pai, que a tudo vê e a tudo julga, a qual a vingança pertence a Ele. O Senhor Jesus sabia que ele iria para a cruz, porque isso era um desígnio de Deus, porque isso era um decreto eterno. Mas ele sabia que os seus traidores, os seus algozes, seriam julgados pelo próprio Deus. Assim como Judas foi. Judas vivia próximo a Cristo, Judas o traiu. Mas os evangelhos dizem que ai daquele pelo quem o Filho do Homem está sendo traído. O Senhor havia de julgar e o Senhor julgou. Nós vemos que ele foi ultrajado, ele foi maltratado, ele foi cuspido, ele foi batido. Ele foi acusado falsamente, mas ele não precisava se defender, porque ele entregava, diz o texto, ele não fazia ameaça, mas entregava-se àquele que julga retamente. Mais uma vez, irmão, nós temos que nos valer do texto original, que não tem esse si, mas entregava àquele que julga retamente. Com esse si, parece que ele apenas se entregava ao que julga retamente.
Mas o fato, irmãos, é que o texto grego nos ensina que ele entregava tudo. Ele entregava Pilatos. Ele entregava os sacerdotes judeus. Ele entregava os soldados que batiam na sua cara. E ele entregava para Deus. Pacientemente ele esperava no Senhor. Aquele que julga retamente. Aquele que a palavra de Deus diz que não tem variação de sombra, ou seja, ele não muda. Aquele que exerce a justiça, não a nossa, mas a dele. E Cristo esperava pacientemente no Senhor. Veja que exemplo para nós, irmãos. Que muitas vezes queremos reagir, diante das acusações que fazem a nós. Que muitas vezes queremos exercer a nossa justiça. Que muitas vezes esperamos na justiça dos homens. Que pode falhar. Cristo esperava na justiça do próprio Pai. É por isso que ele não precisava reagir. É porque ele confiava exatamente nos planos eternos daquele que o enviou. Mas será que você confia? Será que você descansa o seu coração em meio às suas lutas? Em meio às suas perseguições? Quando você está sendo perseguido? Será que você se lembra das bem-aventuranças? Quando Jesus disse, bem-aventurado, quando se levantarem contra ti, levantarem injúrias contra você por causa do meu nome. Será que nós nos lembramos desse texto aqui que fala que quando Jesus foi ultrajado, quando ele foi maltratado, ele não precisou reagir, mas ele descansou em Deus. Pacientemente ele esperava no Senhor, ele sabia que a justiça de Deus seria feita. Será que nós temos Jesus como exemplo também assim? Será que nós olhamos para um governo como nós temos e nós ficamos impacientes com tanta coisa ruim que esse governo faz, com tantas leis que são criadas, que vêm contra o Evangelho, que vêm contra aquilo que nós cremos, e nós muitas vezes queremos reagir com a nossa própria força? Ao invés de nos curvar diante do Senhor, ao invés que de fato entregarmos a Deus em oração, em precatório muitas vezes, assim como nós vemos o salmista, orando e dizendo, Senhor, quebra-lhe os dentes, mas é esperando no Senhor, é esperando na justiça de Deus, descansando nos nossos corações. Irmão, nós devemos ter Cristo como nosso exemplo. Nós devemos a cada dia ir nos moldando a sua pessoa, nos parecendo cada vez mais com Ele. Não vamos alcançar de fato a perfeição desse mundo, mas deve ser nosso alvo e progredindo a cada dia. Será que você olha para trás, você que é convertido há 1 ano, há 2 anos, há 5 anos, há 10 anos atrás, há 20 anos, há 30, 40 anos, e você vê uma transformação progressiva na sua vida? Você vê um amadurecimento espiritual, você vê uma confiança crescente nesse Deus? Será que você já aprendeu a entregar na mão dele todas as suas lutas, as suas dificuldades, as suas ansiedades? Somos tão ansiosos, no meio das lutas, das enfermidades, a ansiedade muitas vezes ataca nossos corações. Isso demonstra a nossa falta de confiança em Deus. Muitas vezes somos impacientes, irritados, em meio às lutas. Isso nos mostra, irmãos, como nós desconfiamos do nosso Deus. Nós não de fato entregamos na sua cruz. Nós não cremos quando a palavra de Deus diz, lancemos sobre Deus toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Será que nós cremos mesmo que nós temos um Deus que cuida de nós?
que nós temos um Deus que é provedor em nossas vidas, que nós temos um Deus que nos sustenta. O Senhor Jesus não tinha dúvida disso. O Senhor Jesus sabia que nada que estava acontecendo com ele estava fora dos planos do Deus eterno. Por isso, ele, quando trajado, ele não revidava com o traje. Ele, quando ele era maltratado, ele não fazia ameaças, ele não dizia que ia se vingar, não, ele aceitava. Ele tinha plena certeza da sua inocência, ele era o inocente, veja o artigo, ele era o inocente. Ele era o justo. Como diz o Sproul, perguntaram a ele por que pessoas boas morrem. Ele disse, isso só aconteceu uma vez. Foi quando Cristo morreu naquela cruz. Quando ele tomou sobre si as nossas dores. Quando ele tomou sobre si as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz hoje estava sobre ele. Nós andávamos como ovelhas sem pastor. E o Senhor fez cair sobre ele as enfermidades. Será que nós cremos naquilo que Romano diz? Que aquele que não nos negou o próprio Filho, o que mais ele nos negará? Por que nós não cremos nessas promessas? Se isso nós temos que crer pela fé, temos a certeza pela fé, de que algo muito maior nos espera, não nessa vida, mas no porvir. Que é para lá que as promessas de Deus apontam. Nós temos, irmãos, que ter Cristo como nosso exemplo. Nós temos que ser xerox desse Cristo. Somos cristãos, réplicas de Cristo. Nós temos um mundo caído ao qual nós devemos resplandecer desse Cristo. Através da sua palavra que alcançou nossas vidas. E devemos entregar tudo o que sofremos àquele que julga retamente. O exemplo de Cristo no sofrimento, na paciência, mas também tudo o que ele fez por nós. Versículo 24 diz, que carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. Porque estavas desgarrado como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Irmãos, ele enfrentou tudo por nós. Ele enfrentou o horror da cruz. A cruz, sim, foi um inferno para o Filho de Deus. Mas ele vai para aquele inferno sozinho. O apóstolo Paulo, lá em Gálatas, diz que ele foi crucificado com Cristo. Isso é uma verdade que deve estar em nossos corações. Nós fomos crucificados com Cristo. Ele de fato nos substituiu naquela cruz. Ele assumiu de fato o nosso lugar. Por isso já não vivemos mais, mas Cristo vive em nós. Isso é uma promessa maravilhosa que deve estar sempre em nossas mentes. Que Cristo assumiu o nosso lugar naquela cruz e toda a sua justiça foi depositada em nós, para que nós nunca, jamais fôssemos para o inferno. Ele assumiu a nossa natureza ali, os nossos pecados, toda a nossa maldade. Ele assumiu nossos pecados de uma forma tão verdadeira que nem o Pai olhou mais para ele, diante de tanto pecado. E nós sabemos que ele morre abandonado naquela cruz, cumprindo o Salmo 22, dizendo, Deus meu, por que me abandonaste? Veja que evangelho maravilhoso. Veja a grandeza do que Deus fez por você, para que você venha se abater com as dores desse mundo. Eu sei que muitas vezes nós podemos ficarmos tristes por alguns momentos, pelas lutas, mas nós temos que olhar para o nosso Senhor.
aquele que se deu por nós, aquele que Ele mesmo em seu corpo carregou os nossos pecados naquele madeiro, se fez maldição no nosso lugar. A antiga aliança dizia que aquele que fosse pendurado em um madeiro era maldito. Ele se fez maldição por nós. Ele pagou o alto preço pelo nosso pecado, para que nós, irmãos, agora mortos para o pecados, para os nossos pecados, podemos viver para a sua justiça. Exatamente por isso que Pedro diz que nós devemos nos despojar de toda maldade, de toda inveja, de toda malícia, de toda maledicência. Exatamente por isso que nós devemos nos abster de todas as paixões carnais. Entenda paixão carnal como pecado. Tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus, nós devemos deixar, irmãos, porque Cristo assumiu o nosso lugar lá naquele madeiro. Primeiro Ele vive no nosso lugar, cumprindo toda a lei que nós não conseguimos cumprir, que nós não temos capacidade para cumprir a lei, a exigência de Deus. Ele cumpre toda a lei, vivendo no nosso lugar, e depois Ele morre no nosso lugar naquela cruz. É muito pouco você dizer que Cristo apenas morreu por você. Ele viveu e Ele morreu por você naquela cruz. É isso que o Evangelho nos mostra. Era impossível para nós, irmãos, sermos salvos pela lei. A lei é exigente demais, ela é alta demais. É como dizia Lutero, a lei diz, faça e você não consegue fazer. Você vai buscar salvação em Moisés e ele lhe bate com o cajado. Só existe salvação em Cristo. Só existe salvação na obediência ativa e passiva do nosso Redentor, que viveu e morreu por nós naquela cruz, levou sobre o seu corpo, sobre aquele madeiro, os nossos pecados, e nos sarou diante de Deus. Que é motivo para você se exemplificar em Jesus, é o que Ele fez por você naquela cruz. É o que Ele fez por você, para que você estivesse diante de Deus. Nós fomos sarados pelas suas chagas. Nós vivíamos desgarrados, como ovelhas sem pastor. Mas Ele nos converteu ao pastor e bispo das nossas almas. Temos Cristo como pastor, o bom pastor, o Senhor de nossas vidas, aquele que cuida de nós. Aquele do Salmo 23, o Senhor é meu pastor e de nada sentirei falta, porque Ele é o meu pastor, Ele preenche o meu coração. Ele traz consolo, esperança, alimento. Ele é tudo para nós, Ele é tudo para a igreja. Por isso que nós estamos aqui, para cultuá-lo, para ouvir a sua voz, pelaquilo que Ele fez por nós. Como Senhor e Bispo de nossas almas, Ele nunca vai falhar. Ele nunca vai falhar com você. O seu pastor pode falhar, o conselho pode falhar, outras pessoas, outros irmãos podem falhar com você, mas Cristo não tem falhas. Ele pastoreia você, Ele lhe sustenta. Nós podemos ter Cristo como nosso exemplo, irmãos. Exemplo no sofrimento, na paciência, e em tudo mais que Ele fez por você. Quer mais consolo do que isso? Você quer um texto que traga mais esperança do que esse que Pedro escreve agora? Nos levando a saber que o nosso exemplo maior não está nesse mundo.
O nosso exemplo maior está no nosso Redentor. Que em meio a todas as dificuldades, perseguições, lutas, injustiça que nós sofremos, é de Cristo que nós devemos lembrar. É Cristo que deve estar nos nossos corações e em nossas vidas. Não há nenhum problema você se espelhar em algum profissional, em algum atleta, em um irmão da igreja. Na verdade, é saudável que haja exemplos dentro da igreja. É saudável que você olhe para os presbíteros e você diga, eu quero ser um presbítero também. É saudável isso. É necessário que isso aconteça. É necessário que as moças solteiras olhem para os homens da igreja que são casados e digam, eu quero ter um marido assim também. Que cuida da esposa, que cuida dos filhos. Ter as irmãs mais experientes como exemplo em suas vidas. Que os jovens também queiram casar, olhando o exemplo dos casais da igreja e vendo como o matrimônio é uma bênção de Deus. Mas não está nisso a nossa esperança. Porque em tudo isso pode haver falha. Por causa da nossa natureza pecaminosa. Mas quando nós olhamos para Cristo, irmãos, aquele que foi por toda a sua vida terrena perfeito, aquele que nem uma palavra torta, torpe saiu da sua boca, nem um passo errado foi dado por ele. Aquele que subiu naquele madeiro para nos unir novamente a Deus. E por aquilo que ele fez por você, pelo sangue derramado, pela ira que ele enfrentou. Nós vimos lá no texto de Marcos, capítulo 15, que houve trevas quando ele estava na cruz. Aquilo ali era um sinal da ira de Deus. Em toda a antiga aliança nós vemos que as trevas, elas simbolizavam a ira de Deus. E ele estava debaixo daquela ira. Ele estava sofrendo as consequências do nosso pecado. Mas ele morre para nos unir novamente ao Senhor. O véu do templo foi rasgado, de cima a baixo. E Deus saiu para se encontrar com o seu povo. Pelo que Cristo fez por nós. E ele entregou a sua vida. Você vê que um general centurião, acostumado com a crucificação, ele fica admirado que Cristo tenha morrido tão rápido. Tanto que ele chega à conclusão, esse aí de verdade era o Filho de Deus. Pilatos fica admirado que ele já tivesse morrido, por quê? Porque uma crucificação muitas vezes demorava dias, mas o nosso Redentor não, irmãos, ele tinha o controle da vida, da morte em suas mãos, porque ele era Senhor de todas as coisas. E ali de fato nós vemos que ele morreu por nós. Ele morreu por você, miserável pecador. Ele morreu por você, porque você estava caminhando para o inferno, mas a cruz de Cristo lhe salva. E é por isso que nós podemos ter Ele como nosso exemplo em tudo que vamos fazer. Que nós possamos, irmãos, pisar nos passos do nosso Redentor. Que nós possamos ter Jesus como exemplo em tudo que vamos fazer, em todas as nossas atitudes. Nós possamos agir pacientemente com aqueles que erram contra nós. Ser paciente com nossos filhos, lembrando de Cristo. E eu sei que nossos filhos muitas vezes tiram a paciência de nós. Ser paciente com as nossas esposas. Não ficar esperando o primeiro tomo que ela der para ir lá e castigar de alguma forma. Olhando para Cristo, irmãos.
tendo o exemplo dele como sofrimento, como paciência, por tudo que ele fez por nós. Esposas também, tendo Cristo como exemplo na sua lida com seus maridos, exercendo a paciência. Não é porque o marido esqueceu, jogou a toalha molhada em cima da casa que você tem que, ou em cima da cama, que você tem que dar um tiro nele. Esqueceu de fechar o creme dental e você vai lá e briga também. Irmãos, nós aprendemos com Cristo a sermos pacientes, a sermos longânimos e aquietar os nossos corações, porque a tudo Ele governa e a nossa esperança está em Deus. Que Cristo seja de fato o nosso exemplo no sofrimento, na paciência e olhando para tudo que Ele fez por nós. E é confiando em Cristo que todos nós que somos crentes, que fomos salvos por Ele, vamos participar daquela mesa, a mesa da reconciliação.